Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Hoje o tema vai ser um tema que eu gosto muito, que é previsão de ondas, geografia física, meteorologia, climatologia, né? O surf está cada vez mais em evidência, né? Com o Gabriel Medina aí, tricampeão mundial, com o Ítalo Ferreira, medalha de ouro nas Olimpíadas, cada vez mais pessoas se interessando pelo surf. Eu sou professor de geografia, pego onda desde os meus 17 anos, não tem dado para eu ir muitas vezes, né? Tô diminuindo bastante as vezes que eu consigo ir surfar, mas todas as vezes que eu vou, me divirto muito, é um esporte que eu indico para todo mundo. Mas todo surfista ele tem que entender de natureza, tem que entender de geografia física, tem que entender de climatologia, para que ele possa saber onde vai estar as melhores ondas, né? Saber o dia certo dele ir. Então ele sempre tá, o surfista sempre tá mesmo que seja amador, né, que seja só um hobby, mas ele sempre está ligado na previsão de onda, na previsão do tempo, no vento, como que vai estar a maré, se é lua cheia, se não é. Então a gente vai falar todos os elementos aí né, nesse vídeo que influenciam na formação das ondas e na previsão de ondas. Ok, pessoal? Então vamos primeiro falar um pouco de como se formam as ondas, tá? Uma ondulação, né, que a gente chama de swell significa ondulação, ela se forma a milhares de quilômetros da costa, né? O Brasil fica na América do Sul, é banhado pelo Atlântico Sul, né? A maioria das nossas ondulações elas se formam próximo à Antártida e vem do sul, né, para o norte. Então, por isso que a gente fala ondulação de sul, ela se formou lá no sul e veio subindo. Então, a maioria das ondulações que atingem o Brasil são de quadrante sul, sudeste ou leste, né? E os ventos que são bons para a formação das ondas, geralmente são os ventos oeste, noroeste, nordeste, tá? Ventos do quadrante norte ou do quadrante oeste, tá? Depende da praia, depende do posicionamento da praia. Por exemplo, em Maresias, o vento leste é terral. E aí é o dia que dá tubo lá, ondulação de sul e vento leste. Já na Itamambuca, na Praia Grande e Ubatuba, o vento leste é maral, não é muito bom. Então depende bastante do posicionamento da praia. Então para quem não está muito ligado com surf, natureza, essas coisas, para entender a previsão de ondas, você precisa saber o básico, que é a rosa dos ventos, os pontos cardeais e colaterais, né? Norte, sul, leste para a direita, oeste para a esquerda, tá? Saber os pontos colaterais, que são os diagonais, né? Norte com leste, nordeste, norte com oeste, noroeste, sul com leste, sudeste, sul com oeste, sudoeste. Então você tem que saber a rosa dos ventos, né? As direções, para que você possa entender como que funciona essa relação da ondulação com o vento, de onde vem a onda, qual praia que vai estar melhor. Por exemplo, a Praia Vermelha do Norte, Ubatuba, a melhor ondulação é a ondulação de leste. Quando é ondulação de sul, quase não tem onda lá. Sudeste já tem um pouquinho de onda lá, mas a melhor ondulação é leste. Vamos, por exemplo, falar da Praia Grande, que todo mundo conhece aí, né? O taubatiano conhece bastante a Praia Grande. Então a Praia Grande, no canto esquerdo da Praia Grande, que é o Baguari, a ondulação é de sul, a melhor ondulação. No meio da Praia Grande, a ondulação de sudeste. E no canto direito, já perto das Toninhas, é a ondulação de leste. Então a ondulação ela vai vir. Se você está olhando da praia, você fala que ela veio do sul, veio do leste, né, veio do sudeste. Agora, se você está imaginando, olhando do mar para a praia, já é um direcionamento diferente, né? É uma outra perspectiva que você tem. Então, assim, é importantíssimo para você entender formação de onda, a formação de ondulações, a direção das ondulações, você tem que saber as direções da Rosa 200, tá? Então, assim, eu tava falando do swell, né? O swell, ele se forma a milhares de quilômetros da costa, tá? O vento, quando ele começa a aumentar de velocidade, ele passa por cima da superfície oceânica e vai formando as vagas, né? Vai formando ondulações. Então, quanto mais longe o swell for formado, né? Ele se originar, mais aquelas vagas vão conseguir, né, superficialmente ganhar energia, ganhar potência, elas vão ficar mais longe uma da outra. E aí vai se formar um swell, né, que é uma sequência de ondas, e esse swell vai chegar até a costa.
né? Quando ele chega na costa, ele vai encontrar um fundo raso e aí as ondas vão quebrar, tá? Então é importante eu entender algumas coisas. Vamos primeiro falar dos elementos climáticos. Pressão atmosférica. Quando você tem mudança de pressão, pressão alta, pressão baixa, você tem a mudança de direção do vento, a formação do vento. Como que o ar se desloca? Graças à alteração de pressão. Então, uma coisa está ligada com a outra. Mudança de temperatura, né? Mudança de frentes frias, frentes quentes, o ar mais quente, o ar mais frio. Essa mudança de temperatura muda a pressão atmosférica e a pressão atmosférica gera o deslocamento do ar, que nada mais é do que o vento, tá, pessoal? Então, e o vento, né, as tempestades, os ciclones, as frentes frias, são elas que formam o swell, a ondulação que vai chegar até a praia, tá? Quais são os instrumentos meteorológicos, né, que a gente tem hoje? A tecnologia está muito avançada, então você tem imagens de satélite, você tem mapas, cartas náuticas. O que mais é usado para detectar ondulações é a boia oceânica. Nela você tem GPS, né? Tem, ela geralmente ela funciona com energia solar, né? Painéis fotovoltaicos. E lá ela tem uma série de instrumentos que vão mandar informações para os institutos meteorológicos, tá? Então você consegue saber o período de pico, você consegue saber a velocidade da ondulação, a direção da ondulação, quanto tempo que ela vai demorar para chegar. Então, as boias oceânicas são extremamente importantes, tá? Das direções eu já falei, né? Massas de ar. O Brasil, ele sofre grande influência da massa de ar polar atlântica. Ela é a principal que traz as frentes frias do sul para o Brasil. Conforme vai mudando de época, a gente vai mudando também o tipo de massa de ar, o tipo de ondulação. A massa de ar tropical atlântica, geralmente ela traz uma ondulação de leste. E a massa de ar polar atlântica, geralmente ela traz ondulação de sul. Então a massa de ar tropical atlântica, ondulação de leste, e a massa de ar polar atlântica, geralmente ondulação de sul. E com a mudança das estações do ano, às vezes vem mais de sudeste, tá? Então as principais ondulações sul, principalmente eu tô falando aqui de Ubatuba, Maresias, a nossa região, né? Se você for ver no mapa, região de Fortaleza, né, Fortaleza do Ceará, a região de Fernando de Noronha, ela recebe ondulações do Atlântico Norte. Então a época da ondulação lá, da melhor época de ondas, é no final, começo do ano, que é a época ruim aqui no Sudeste. A nossa época boa é outono e inverno, tá? Porque a gente recebe ondulações do Sul e do Sudeste. E aí quando é final do inverno, começo da primavera, vocês vão ver que vem bastante ondulação de leste, ok? O que é o período de pico? Uma coisa que aparece bastante e é muito importante para os surfistas, porque, por exemplo, quando o período está 14 segundos, significa que essa ondulação foi formada distante da costa, as vagas ganharam energia, ficaram distantes uma da outra, você tem um intervalo maior entre as ondas e aí a ondulação ganha pressão, ganha energia, tá? Então o período de pico é o intervalo entre as ondas. Quanto menor o período, geralmente a qualidade das ondas é pior, né? Você tem uma frequência maior, mas a qualidade é pior, menos energia. Quando você tem uma ondulação com período de pico maior, vai ter mais energia, vai ser aquela ondulação com altas ondas. Beleza, pessoal? Os ventos, como eu falei, a gente depende muito do local da praia, tá? Mas como eu falei de Maresias, né? O vento leste lá é bom para a formação do tubo e tal, porque ondulação de sul, vento leste, fica legal em Maresias. Por exemplo, Caraguá tem a Ilha Bela na frente. Então a ondulação em Caraguá tem que ser de leste. Ubatuba pega qualquer tipo de ondulação, depende da praia, mas pega todo tipo de ondulação. O vento melhor, que é chamado de terral, né, que vem da terra para o mar, que bate de frente com as ondas, é o vento oeste, noroeste, lá em Ubatuba. O leste é Marau e Ubatuba. Aqui, os ventos também falar que no Brasil a gente tem muitos ciclones extratropicais, tá? Que vem formação, né, circular, e esses ciclones geralmente formam swells com grande energia, com grande potencial para ondas maiores. Acredito que eu falei tudo. Aí a gente tem também o tipo do fundo,
né? Tem fundo de areia, que a gente chama de beach break, tem o fundo de coral, né? E de pedra, que a gente chama point break. Então, depende bastante, né? O reef break é o coral, point break é pedra e o beach break é areia. Isso vai alterar bastante, né? Quando é beach break, a ondulação ela não tem muito um pico definido. Quando é point break ou reef break, né? Você tem um pico mais definido. Geralmente as ondas são mais perfeitas. Aqui no Brasil a gente tem mais coral lá no Nordeste, tá? Aqui no nosso litoral o mais comum é beach break, né? Que é fundo de areia. E é isso, pessoal. Acredito que tenha ajudado. Vocês tenham entendido melhor aí da previsão de ondas, de como é interessante a ideia de pegar onda, né? Porque você está fazendo um esporte que está em contato com a natureza, está melhorando a sua saúde, que você pode praticar ele até ficar velhinho, pode ensinar para os seus filhos, né? E o Brasil hoje é medalha de ouro, é campeão do mundo, então a gente tem que entender bastante de surf. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto, até a próxima.